Olá, sejam muito bem-vindos para o nosso segundo episódio do podcast do Escritório Oliveira Ferreira Advocacia. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, mas se você não assistiu ao nosso primeiro episódio, que nós fizemos com a equipe aqui do escritório, compartilhamos algumas experiências, aproveita e já assista o nosso primeiro episódio. E hoje nós estamos aqui, eu e a doutora Rairumi, que também é aqui do escritório, nós estamos recebendo a nossa colega, a doutora Ana Laura. Olá. Que é um prazer para nós tê-la aqui, doutora Ana, nessa tarde. É uma conversa que pode ser muito sincera, muito franca, pode se sentir bem à vontade para perguntar, e nós também vamos perguntar, né, doutora Rairumi? E qual que é a ideia de nós conversarmos com outros colegas advogados é justamente por essa necessidade de troca. De repente a doutora tem uma experiência e compartilha conosco, nós temos uma experiência, compartilhamos com a doutora e nisso a gente enriquece, né, doutora? Uma dor, uma necessidade que às vezes precisa, né, na advocacia, que às vezes a gente não tem esse conhecimento e aí gera uma troca. É verdade, e a advocacia ela é muito de particularidade, né? Cada um sabe ali o ponto, né, onde precisa mais, aquele ponto mais fraco, mais forte. Então, assim, eu vejo que a advocacia é muito particularidade, né? Sim. A doutora já está na advocacia há quanto tempo que está? Então, né, eu estou na advocacia como advogada tem pouquíssimo tempo, né, que eu passei na OAB esse ano, né? Então, assim, em agosto desse ano eu peguei a minha OAB, mas, assim, eu trabalho na advocacia já há mais de 4 anos, né? Eu trabalhava no escritório de advocacia da doutora Rosângela Menezes, vocês devem conhecê-la, né? Conhecemos. Excelente profissional. Então, assim, a minha base, né, da advocacia veio de lá, né? E, assim, fora isso, né, eu tenho um padrinho, né, irmão da minha mãe, né? Que ele é advogado e, assim, toda a minha vida eu sempre me inspirei nele, né, para estar na advocacia. E, assim, mas que eu trabalho, assim, firmemente na advocacia há 4 anos. Que coisa boa. A doutora, como que foi a escolha do direito e a escolha da advocacia na sua vida? Como que foi para chegar assim, eu vou ser advogada, vou advogar? Então, né, como eu disse, tem meu padrinho, o irmão da minha mãe, né, ele é advogado há muitos anos em Goiás, né, em Jussara, Goiás. Ele já foi, inclusive, até presidente da OAB lá, assim, ele é bem engajado. E, assim, eu sempre o admirei como pessoa, como profissional, e eu sempre falava assim, que eu queria ser igual ele, desde criança, né? E aí, no percurso, né, eu desisti. Falei, não, eu vou ser dentista. Eu falava, vou ser dentista. Mas quando eu fiz o vestibular, que eu passei, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ser advogada. Eu acho que esse é o caminho, eu preciso ser advogada. Então, assim, a minha inspiração maior foi meu padrinho, né, e eu decidi ser advogada por conta dele. Por me inspirar nele. E você já começou a advogar a faculdade querendo ser advogada ou Não. você tinha outras pretensões ali? Não, eu queria ser policial. Policial rodoviário federal. Era o meu sonho de vida, minha meta. Nossa! Só que quando você entra na faculdade, a sua cabeça muda. Eu falo assim que você se transforma realmente. Você começa a ver... por exemplo, eu já não gostava de direito penal quando eu entrei na faculdade. Eu falava assim, gente, não gosto, isso não é pra mim, né? E aí depois eu comecei a gostar. Então, assim, são fases na faculdade, você começa a sua cabeça começa a mudar e você começa a entender o que você realmente quer, né? Acho que quando você tá ali estudando, você começa a ver. Fala, gente, eu quero ser advogada, eu preciso ser advogada. Então, assim, eu queria ser, a princípio, policial rodoviária federal, mas no meio do caminho virou uma chavinha na minha cabeça e eu decidi ser advogada. É muito comum isso, né? Sim. A pessoa, quando ela entra na faculdade, ela entra com um objetivo, com um propósito e ela vai ali, ao longo do curso, se encontrando. Foi isso que E aconteceu. qual que foi a área do direito, assim, que a doutora mais se identificou? Então, como eu disse, eu vim lá do escritório da doutora Rosângela, né? E ela é uma excelente advogada familiarista, né? E assim, eu me apaixonei, né, também. Direito de família. Direito de família, mas a área civil também, né? Eu gosto muito do civil. Inclusive, a minha segunda fase da OAB eu fiz civil, né?
Assim, muita gente fala, é loucura, você é doida, né? Mas assim, era o que eu sabia fazer. Era o que eu estava habituada a fazer, né? E assim, conforme eu fui estudando, eu fui gostando mais. Eu gosto. Eu sinto prazer em estudar Direito Civil. Eu também, eu fiz civil e gosto, atuo no direito civil e amo o direito civil. Já me identifiquei logo de início da faculdade. Não, sou civilista e já fiquei firme ali com essa ideia e cada dia que passa eu gosto mais do direito civil também. Como pode, né, gente? Eu acho demais, assim. É aquela bom. historinha, né? Nasce o direito civil, você nasce, casa, possui bens. Então, vai aquela historinha. Eu acho muito legal, muito organizado o direito civil. É isso, é que na verdade, assim, o direito civil é o direito da vida das pessoas, né? As relações todas ali são regidas pelo direito civil. Então, é a importância dele. E existe uma lógica, né? É bom e é gostoso estudar porque você entende a lógica ali da situação. Então, não é uma coisa que você tem que saber porque você tem que decorar. Não, existe um sentido de existir. E isso é muito interessante no direito civil. É isso que eu acho interessante, gente. Uma coisa liga a outra no direito civil. Tudo tá ligado. Isso que eu fico assim, meu Deus. É apaixonante. A doutora já tem pessoas formadas na família, antes da doutora? Só o meu padrinho. Só o padrinho? Assim, na área... Não, em outras áreas. Não, todos são, graças a Deus. Minha mãe é professora, né? Que coisa boa. Minha mãe é professora, não dá mais aula, né? Mas assim, ela é professora. Meu pai que agora por último tá se formando, né? Em farmácia. Que legal. Tá fazendo agora, aos 50 anos. Nossa, que Que legal. exemplo! Aí, ó. A vida... Meu pai e minha mãe, assim, são... Meu Deus, eu até me emociono de falar. Mas são, assim, foram que me deram base, que me deram tudo, assim, pra eu ser quem eu sou hoje, entendeu? Muitas vezes abdicaram de muitas coisas por mim e pelo meu irmão. Meu irmão também se formou agora em Direito. Que legal. que coisa boa. E vai fazer também, vai prestar? Vai fazer o OAB, vai prestar o exame, sim. Aí, coisa boa, vai ter mais um na família aí pra atuar na advocacia. Meu irmão é Direito de Trabalho, gente, não fala em outra coisa. Ele é essa área. Ai, que bom, vai dar pra trabalhar juntos. E aí, ó, em relação ao pai da doutora, você pensa, uma pessoa com 50 anos está estudando, está buscando realizar ali um objetivo, talvez até um sonho de... eu sempre falo, na vida nunca é tarde para você buscar fazer algo bom, algo que você queira para você. Nunca é tarde. Meu pai, assim, a gente sempre incentivou ele, né, a fazer a faculdade, porque toda a vida ele trabalhou em farmácia, né, como balconista, né, toda a vida, né. Agora que ele tá em outra área, ele tá como supervisor de farmácia, né, mas assim, não tá mais no balcão. E aí surgiu essa oportunidade dele fazer faculdade e ele tá fazendo. Eu acho uma gracinha, que agora ele tá fazendo estágio, gente. Eu fico toda boba. Ah, mas tem que ficar, imagina. Eu cheio de orgulho. Nossa, que exemplo, tem que ser assim mesmo. 50 anos. Em relação à advocacia, assim, a doutora já pensa nos desafios que tem, já está atravessando desafios, como que está sendo essa experiência? Já está atendendo clientes? Como que é ter esse contato? Como que está sendo? Então, né, logo de cara já estou abrindo um escritório, né? Então, já pode imaginar os desafios, né? A senhora, principalmente, né, que está à frente do escritório. Então, assim, a gente tá abrindo um escritório, né, chama Benites Advogados Associados, né? Carrega o meu sobrenome. E... tá sendo desafiador, né? Estamos atendendo alguns clientes, né? Alguns clientes vêm, né? Por indicação de amigos, de famílias, né? E assim, aos poucos a gente tá crescendo, mas assim, é muito desafiador, gente. Mas eu sou uma pessoa que gosta de desafios, entendeu? Então, assim, todos os dias eu levanto, peço pra Deus, né? Deus me ajuda. O que o Senhor quer que eu faça? Pra onde o Senhor quer que eu vou? Qual que é o caminho que eu preciso seguir? Então, assim, é desafiador. Muito desafiador. Quando eu comecei há 10 anos atrás, o meu processo foi assim também, de iniciar em um escritório, e eu não tinha condição, na época não tinha dinheiro, tinha
R$900 de limite no cartão de crédito, comprei uma mesinha e falei, vou começar. Comprei uma mesinha e um armário que tem até hoje, tá ali. E eu não consigo me desfazer, eu tenho um apego. Foi seu primeiro armário. E daí comprei e falei, não, vou começar. Coloquei um tapetinho vermelho ali e comecei a fazer alguns atendimentos, só que eu ainda estava concluindo. Passei na UAB, estava concluindo a faculdade, mas já tinha aquele desejo, aquele sonho. Daí, quando eu montei meu primeiro escritório, eu passei por essa fase de ter que, no meu tempo, não sei como está sendo para a doutora, mas eu que fazia tudo, eu que limpava, eu que atendia o telefone, eu que resolvia tudo, era pequenininha, era uma porta. Do escritório. Só que daí, logo em seguida, eu trabalhei sempre com mais colegas, né? Eu gosto de trabalhar com mais pessoas. E daí a gente revezava, limpava, uma limpava um dia, outra limpava no outro dia, mas a gente que fazia tudo. Aí as dificuldades de ter que pagar, né, as despesas, até conseguir ganhar dinheiro. Eu passei por essa dificuldade de não ter um dinheiro guardado para conseguir me manter ali na advocacia até chegar o momento de realmente falar assim, não, agora está tudo bem. Foi bem desafiador, então assim, eu já sei mais ou menos como que funciona. E já, quando a doutora começou, já pensava assim, vou encontrar uma dificuldade, tal. Eu pensava, porque tem muita gente que pensa que peguei minha carteirinha da UAB, fiquei rico. Vou andar de carrão, vou andar bonita, vou comprar a bolsa da Louis Vuitton e vou andar por aí. É Louis Vuitton que é a cara? Sei lá, Chanel, essas marcas, cara, eu nem sei, porque até hoje eu não uso. Mas vai usar. A advocacia vai dar um retorno muito bom e vai usar. É que assim, eu não sou muito ligada a essas coisas assim, eu sou mais ligada a outras coisas. E aí, só que daí, quando cai na realidade e percebe como que funciona, que não é automaticamente, aí alguns se decepcionam. Eu sempre falo assim que família e amigos são tudo na nossa vida. Não estava no meu projeto, no meu plano esse escritório, mas estava nos planos de Deus. Então, assim, eu acredito que Deus estava no controle de tudo para isso acontecer. Porque em nenhum momento eu pensava nesse escritório. Sonhava, assim, né? Mas, assim, era muito longe da minha realidade, né? Eu falava assim, meu Deus, quando, né? Um dia, será que eu vou ter meu escritório? Então, assim, Deus abriu as portas na minha vida, né? E, assim, a Carol, minha amiga que tá aqui, né? Ela trabalha junto comigo, né? Então, assim, é uma frase que eu sempre falo. Quem tá nas trincheiras com você? E isso importa mais do que a própria guerra. Entendeu? Porque, assim, as pessoas que estão ao seu lado, elas podem levar você a viver o extraordinário ou te levar pra ruína. Então, assim, as pessoas com quem a gente se relaciona, as pessoas que a gente tem ao nosso lado, tem que fazer o diferencial na nossa vida, entendeu? Então, assim, o que tem nos sustentado hoje são nossa família e os nossos amigos. Então, assim, eles têm nos apoiado bastante, têm nos ajudado. E é isso. Doutora, e o que mais te surpreendeu? Porque a gente sabe que na faculdade a gente aprende algumas coisas, sim, ali o estágio, ele é um pouco, porque às vezes um caso para 10, então o que mais te surpreendeu na prática, que a doutora está vivendo agora, com o que você aprendeu na faculdade? Na verdade, eu vejo a advocacia assim, hoje em dia, né, ela se tornou muito humanizada. Eu vejo, assim, alguns profissionais, né? Então, assim, na teoria ali na faculdade, a gente não tem esse contato com o cliente diretamente. E cada cliente é um cliente. Então, assim, tem clientes que vão chegar que você vai atender ele de uma forma e tem clientes que ele precisa de você ali como uma amiga mesmo, né? Assim, às vezes as pessoas falam, a gente não pode misturar as coisas. Gente, só que como que não mistura? Me fala. Porque, assim, às vezes o cliente chega tão necessitado e, às vezes, assim, já aconteceu de clientes virarem amigos, entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje a faculdade não ensina isso, é como a gente lidar com os clientes, tratar os clientes, porque é uma pessoa, é uma vida que está precisando de uma ajuda, entendeu? E as pessoas, quando ela vem no escritório, é porque ela já chegou no limite dela, né? Assim, muitas vezes. Quando ela está desesperada, principalmente na área de família. É uma mãe que chega, assim, que não sabe mais o que fazer, é uma mãe, assim, desesperada.
é um pai que não consegue ver um filho, entendeu? Então, assim, são pessoas passando por situações complicadas, que aí você olha assim e fala, meu Deus, meu problema é tão pequeno perto do problema dessa pessoa. E eles estão ali dentro do conflito e muitas vezes eles não conseguem enxergar uma solução. E aí vem a figura do advogado, que se for um advogado humanizado, ele vai ajudar e ali proporcionar com que essa família consiga conviver, né? E às vezes mesmo até sem judicializar, né? Eu acho muito legal isso no direito, a não judicialização. Eu prezo muito pelo acordo. Eu acho isso muito legal. A gente fez um curso, né, doutora? Agora a gente está fazendo, na verdade, ainda, né? De mediação e conciliação. E essa parte teórica foi muito abordada lá no curso. A importância de... O que eu falo? Nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era do digital. A forma com que nós nos comunicamos, vivemos, agimos, mudou. Só que o que mais nós precisamos hoje é de humanização, porque o humano está sendo substituído pelo digital. Então, assim, o que o cliente precisa de advogados humanos. Advogados humanos podem utilizar os recursos digitais? Sim, deve utilizar, mas jamais perder essa humanidade, essa capacidade, esse olhar para o próximo. Porque o cliente, quando ele procura o advogado, ele tem uma demanda, ele tem uma lide, ele tem um problema. Ele não é o problema, mas ele tem um problema e ele te traz. E daí aí que entra assim, uma questão que eu sempre falo para os jovens advogados que eu tenho a oportunidade de conversar. O cuidado que se deve ter em relação a isso. Você tem que saber exatamente o seu papel como advogado naquela situação específica. Você vai ser humano. Eu faço amizade com a maioria dos meus clientes também. Assim, a gente cria vínculo. E daí o jeito de falar. Eu falo que os meus clientes não falam bom dia. Os meus clientes falam, opa! Os meus clientes falam assim. Os meus clientes são... É interessante essa capacidade que a gente tem de criar essa... Só que, em tudo isso daí... O que o jovem advogado precisa tomar cuidado, por exemplo, para não absorver o problema. Você é humano, você acolhe a pessoa, você se sensibiliza, se solidariza, a empatia é muito necessária, mas você não pode absorver, porque senão daqui a pouco você já não aguenta mais e a advocacia vai se tornando um fardo. Eu sempre falo, os problemas ficam da porta para dentro do escritório. Da porta para fora, quando eu vou para minha casa, eu sou a Renilda, esposa, mãe, e eu não levo. Eu sempre falava para a Rai, aí saiu uma sentença, a Rai, e a Rai é brava, né, velho? E a Rai nervosa, que esse juiz... Eu, Rai, calma, no recurso, Rai. Hoje em dia, a Rai já... Hoje eu já passei essa fase. Mas é uma fase, né? A gente tem essa fase de ficar mais brava ali com a situação e absorver mesmo. E a doutora Renilda sempre falou isso. Eu acho que é uma fase mesmo, né? Pra você ver, ela tem 10 anos de advocacia. Então, quantos anos que a doutora tem? 4 anos. Então, assim, quanta coisa a doutora Renilda já não passou? Sim. Né? Então, assim, eu acho que aprende muito. Com certeza ela já errou, já acertou. Então, assim, eu procuro sempre me espelhar em pessoas mais velhas do que eu, para eu poder também, né, não só errar, né, mas ter alguns acertos também, né. Eu acho muito legal essa troca, doutora, porque assim, quando a senhora fala, deixa os problemas para dentro do escritório. Porque muitas vezes a gente, como jovem advogada, a gente leva assim. A gente fica pensando em casa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com fulano? Tipo assim, meu Deus, o problema daquela pessoa, meu pai. E tipo assim, a gente perde um tempo de qualidade dentro de casa com a nossa família por conta disso, né? Não pode. Às vezes chega estressada em casa, desconta em outra pessoa, exatamente por isso. Eu já fiquei sem dormir. Pensando em como eu ia resolver o problema. Aí chegava no escritório e a doutora brigava comigo. Olha, problema fica aqui no escritório. Sempre. Porque assim que eu comecei a advogar, eu fui numa reunião com um advogado já bem antigo, experiente, e eu fui para tentar fazer uma tratativa de acordo. Quando chegamos nessa reunião, daí tinha as garrafinhas de água e tal, tudo. Daí ele perguntou assim para mim, logo que começamos a conversar, ele perguntou, e aí, doutora, já tá tomando um remedinho? Remedinho?
um Rivotril. Eu falei assim, eu não, pra quê? Porque advogado que não toma Rivotril não é advogado. Aí eu ouvi aquilo, eu falei assim, não, doutor, eu não vou tomar Rivotril, não. Não faz, aquela fala nunca fez sentido para mim. E eu não sei se foi aquilo que me marcou desde o início. Então, assim, desde o início da minha carreira que eu separo. E eu não levo para casa, não levo. Então, assim, e eu ainda tenho outro problema ainda, que é, eu falo que é até um problema. Se eu precisar ficar aqui no escritório até 10, 11 horas da noite, meia-noite eu fico, se tiver que amanhecer o dia eu fico. Mas eu evito levar trabalho para casa, eu já levei. Mas foi muito raro, dá para contar nos dedos esses 10 anos de trabalho que eu levei para casa. Não levo, a minha casa é minha casa, é meu descanso, é meu momento, então eu não levo. Eu admiro quem consegue, a Rai, ela é expert nisso. Quando eu viajo também, trabalho, porque sou obrigada, mas não gosto. Trabalho... Tem que fazer audiência? Tem. Já viajei, tive que fazer audiência, tive que fazer recurso por conta de prazo, mas não gosto. Gosto de separar os meus momentos. Trabalho demais, amo trabalhar, mas não gosto de misturar. Por quê? Porque não aguenta. É verdade. Tem que fazer gestão do tempo e gestão de carreira, porque senão você vai ser 5 anos uma grande advogada, depois os outros 5 tratando os problemas que você acumulou. 5 anos. E na verdade, advogado, a gente não tem tempo, não tem horário, né? Porque a gente trabalha com prazos. Então, assim, né? Às vezes nem no recesso a gente tem paz direito, né? Exato, porque é o peso da responsabilidade, que é trabalhar com prazo, porque para o cliente, ele traz uma demanda, é uma situação dele, mas você já tem dezenas, centenas de outras. Só que aquela para você tem que ser como a única. Então dá trabalho, advogado dá trabalho, né? Eu falo isso. E assim, a gente lida com vidas. Eu penso isso, às vezes o problema daquela pessoa para mim não é nada, né? Mas e para ele? Quanto aquilo tem afetado ele? Quanto tem afetado a família dele, né? Isso. Então, assim, eu penso assim, a gente tem que tratar cada processo como um processo único, igual a senhora falou. Porque assim, cada processo é único mesmo. Cada vida é única. Exatamente. Então, assim, eu prezo por isso, entendeu? Isso é um ponto que eu acho legal. E como que está essa questão do uso da tecnologia, da inteligência artificial para ajudar no processo do trabalho? Como que está essa questão com a doutora? Porque o jovem advogado de hoje, ele é bem diferente do jovem advogado da minha época lá, 10 anos atrás. Como que é para a doutora hoje essa questão? Assim, né, não vou falar que eu não uso, que eu uso, tá aí para auxiliar a gente, né, a IA, mas assim, eu procuro não me apegar, entendeu? Porque assim, eu vejo que todo mundo viveu esses anos todos sem IA, trabalhando, né, e fazendo dar certo, a senhora, né, com certeza trabalhou livro, né? Então, assim, eu procuro não me apegar, mas assim, eu acho muito legal, ajuda muito o advogado, assim, poupa tempo, entendeu? Então, assim, e hoje em dia o advogado, eu vejo que a advocacia, a gente precisa de tempo, né? Porque, assim, cada minuto conta pra gente, né? É um processo que a gente não faz, é alguma coisa que a gente deixa de apreciar. Então, assim, eu gosto bastante, mas procuro não me apegar. E eu utilizo mesmo, utilizo o chat GPT, enfim, vários, né? E assim, tem alguma outra que a doutora usa? Qual que a doutora mais gosta de trabalhar? Então, tem você pode até falar errado aqui. Não tem problema, não. O Manus também é bem legal. Aham. Eu acho ele bem legal. E assim, tem me ajudado bastante também. Algumas dúvidas que a gente tem, assim, né? Que eu falo, gente, pra que eu vou perguntar isso, né? E você pergunta pra ele te fala. No meu tempo, a jovem advocacia perguntava pro outro advogado, já ligava, fulano, isso, como é que é? Não tinha, né? Mas, doutora, por que eu perguntei isso? Porque, assim, é realmente a forma que a doutora encara essa questão tão importante, tão boa, que veio para nos abençoar. Mas o que nós todos os advogados temos que cuidar realmente para não nos tornarmos refém da inteligência artificial. Por quê? Porque a cabeça que pensa, a mente brilhante que vai ter uma carreira brilhante é do advogado, não é da IA. E aí, por quê? A IA,
ela atende comandos de humano. Só que o que acontece? Algumas pessoas estão fazendo o contrário. Primeiro ela vai na IA, ela usa a IA, ela terceiriza e isso não dá certo. Porque a cabeça que vai ganhar processo, que vai resolver as demandas, não é da inteligência artificial, é do advogado. Eu também uso os recursos, eu também tenho utilizado, eu relutei. A Rai, que é mais jovem, tá, a Rai falava, e a Rai usava, e eu achava aquilo, eu falava assim, meu Deus do céu, como é que essa menina tão inteligente desse jeito, por que essa menina acha que ela precisa disso, gente? Essa menina não precisa disso, uma pessoa tão inteligente. Mas eu não criticava, ficava só na minha, só pensava assim, meu Deus, nunca que eu vou usar isso, sai e fora. eu super empolgada, na época não era tão divulgado assim, e aí eu super empolgada com a novidade, ia lá, contava. Eu ficava assim, eu pensava assim, capaz, eu que sou inteligente, eu que faço, eu vou usar isso para depois eu ficar burra? Não vou usar isso não. Olha que eu gosto de usar, às vezes sai alguma sentença, alguma decisão que eu leio, e eu falo, gente, o que esse juiz falou, né? Eu jogo lá na IA, eu falo, explica pra mim com palavras simples o que ele tá dizendo. Aí ela vai e me fala, eu falo, agora entendi. Então eu gosto de usar pra esses casos, né? Porque assim, se eu der um comando lá pra ela fazer, ela vai fazer uma petição pra mim inteirinha. Com os fatos, se eu contar os fatos, ela vai me dar. Só que igual a gente tava conversando antes, a parte humanizada, né? Ele não tem sensibilidade. Detalhe. Entendeu? Ainda mais quem lida com direito de família, Então, porque é algo mais humano, né? Se eu falar lá, se eu der um comando pra ele vai fazer do jeito que eu falar. Mas e aí, né? E o meu toque? A minha sensibilidade? Eu que tava com o cliente ali escutando ele chorar. Mas olha, realmente nós tivemos na subseção da OAB, não faz muito tempo, acho que tem o quê? Uns 3 meses mais ou menos, né, Rai? Nós tivemos uma palestra sobre, na verdade foi bem um treinamento sobre inteligência artificial, o uso da IA na advocacia, com o Edson Pontes Pinto e Vinícius Assis, que é o diretor-geral da ESA, aqui em Rondônia. E ele estava explicando e ensinando mesmo a advocacia como utilizar. E falando dos desafios hoje, por quê? Porque a maioria dos advogados não tem essa consciência que nós temos aqui, de usar esses recursos como um auxiliar, como um assistente. Mas eles terceirizam e está dando muito problema ético. Muito advogado sendo... Inventando até jurisprudência, né? Ela inventa, criando gente. números de processo, gerando dados. Então, assim, é uma responsabilidade que a jovem advocacia tem que buscar pensar sobre. Primeiro que, se você terceiriza, você deixa de pensar, você deixa de capacitar a sua mente. E depois você vai ter que participar de audiência, você vai ter que fazer sustentação oral, e você não está apto nem para construir ali uma petição inicial. Então, precisa cuidar nesse sentido. Mas, principalmente, em relação à questão ética. Porque uma falta ética pode acabar com uma carreira ali logo de início. Por quê? Porque às vezes desmotiva. Fui denunciado no Tribunal de Ética, tive uma condenação, desanimou. E daí uma pessoa brilhante perde oportunidades porque mau uso de uma ferramenta tão abençoada que tem aí para nós usarmos. Então eu sempre falo, tem que cuidar. E está tendo condenação do Tribunal de Ética do Estado de Rondônia nesse sentido. Por isso que está tendo tanta capacitação. Né, Rai? A Rai também estava lá no dia, né? Tava. E foi importantíssimo. Uma ferramenta tão boa, né? E às vezes as pessoas pecam pelo excesso, né? A doutora tem alguma pergunta para nós aqui sobre... Conheceu a nossa instalação? Gostou do escritório? Gente, eu achei lindo, maravilhoso o escritório. Eu tava comentando com os meninos e com a Carol, né? Falei, gente, que lugar lindo. Aí a gente foi lá na cozinha, eu falei, meu Deus, parece uma casinha. Gente, eu achei lindo. Conceito casa. Maravilhoso seu escritório, doutora. Eu fiquei encantada, de verdade. Nossa, gente, ó, eu tenho uma paixão por banheiros. Eu amo banheiro. Quando eu olhei no seu banheiro, fiquei apaixonada. Quando eu era criança, eu ia pedir pra minha mãe, quando a gente ia na casa dos outros, eu pedia pra minha mãe me levar no banheiro só pra eu ver. Eu acho bonito, eu gosto, assim, né? Eu gosto dessa parte de design, de coisas. Quando eu comecei a construir, eu falei, não, eu vou usar, vou fazer um negócio diferente. Aí fiz bem do jeito, e eu orava e pedia para Deus, o que eu coloco nesse lugar? O que eu coloco nesse lugar? E ainda tem umas mudanças aí acontecendo. Vamos instalar a nossa última sala lá
final da semana que vem, aí vai fazer uma mudança nesse hall de entrada ali. Tem umas mudancinhas. Tem um ano e pouquinho só que a gente está aqui nessa sede. Pois é, antes era lá na 174, não era? Fiquei quase 10 anos porque lá. eu moro descendo, eu sempre via, né? Fiquei ali naquele pedacinho, meu Deus, o lugar abençoado. Fiquei muito tempo ali, trabalhei, amava aquele... Eu amo meus cantinhos, agora eu amo esse aqui. Ai, mas eu amei, gente. Porque eu sempre passo aqui também, né? Porque o meu escritório agora é aqui nessa mesma rua, só que um pouco mais pra baixo. Ai, que coisa boa, nós seremos vizinhas, eu nem sabia. Vizinhas, Ela é perto da Melvin Jones ali. Ai, que bacana. E aí eu sempre passava, eu tinha uma curiosidade, eu gosto de ver as coisas por dentro, gente. E aí eu já conheci, eu amo, amei. Amei, de verdade. Então, isso por que eu perguntei para a doutora? Porque às vezes a pessoa vem e vê e olha e fala assim, porque 10 anos, 10 anos de advocacia não é tanto tempo para você ter tantas conquistas. Para algumas pessoas, sim, tudo depende de como são as oportunidades. E eu não reclamo, porque eu sempre tive excelentes oportunidades. Mas para nós conseguirmos construir uma história, uma carreira, uma advocacia que seja abençoadora na sua vida e não apenas lucrativa. Porque lucrativa tem muita gente que lucra, mas você tem que ter propósito. E é o que eu falo. A minha forma com que eu exerço a advocacia é uma advocacia com propósito. O propósito é sempre conseguir ajudar as pessoas a resolverem suas demandas, abençoar pessoas, vidas de pessoas. E, em segundo plano, ganhar dinheiro, porque é importante ganhar dinheiro. Se não fosse dinheiro, não teria isso aqui. Se não fosse dinheiro, não pagaria esses ali. Mas é uma consequência. Nós tivemos entrega de credencial na subseção semana passada. E eu falei sobre isso com eles. Não olhem para o cliente como uma oportunidade só de ganhar dinheiro. Pense primeiro como eu consigo ajudar a resolver esse BO. Essa pessoa está com esse problema. Eu vou ajudá-la. Eu vou fazer a diferença nesse caso. O senso de justiça. Aí depois o dinheiro consequência. Porque daí você vai se tornando cada vez melhor no que você faz. Então, assim, tudo isso que a doutora viu, esse escritório, e assim, como as coisas que Deus tem feito através dele na minha vida, na nossa, de forma geral, é fruto disso, é de um trabalho ético, muito verdadeiro, sempre cuidando com a forma que vai conduzir a carreira. Eu sempre falo, está começando? Seja honesto, seja honesto, não pega desvio, não precisa de desvio, porque infelizmente, doutora Ana, tem muitos colegas que eles vão por um caminho que tenta pegar desvio, porque querem o dinheiro, porque querem o status, porque querem andar de carrão. Não é seu caso. Já contou aqui, é perceptível que é diferente. Mas eu estou compartilhando porque às vezes alguém que está vendo, alguém que vai assistir, ele vai pensar sobre. Então, assim, não pega atalho. Faça a coisa certa. Se fizer a coisa, não tem como dar errado. Tem muito advogado? Tem, né? Tem, mas é um plantio, né? Igual a doutora sempre falou, é um plantio. A gente vai plantando hoje para colher depois. Então tem que ter essa paciência e essa calma. A advocacia requer isso. É um processo, né? É um processo, não tem como se cortar caminho, vai ganhar dinheiro? Talvez. Mas e depois as consequências? Porque vem as consequências. E eu vejo muito assim, quando a gente vive o processo, a gente dá valor nas coisas. A gente sabe de onde saiu, a gente sabe o que a gente precisou fazer, onde a gente precisou ir, o que a gente precisou renunciar. Porque o processo ele também é renúncia, né? Então, assim, às vezes a gente renuncia, por exemplo, no meu período de OAB, eu falava bem assim, que eu estudei bastante, assim, né? Não passei de primeira, né? Fiz algumas provas. Então, assim, aquilo ali querendo não vai te frustrando um pouco, né? Aí a importância da família e dos amigos, que são pessoas que nunca me deixaram desistir. Mas, assim, foi o meu processo, foi um processo que eu tive. Aí eu falava bem assim pra todo mundo, gente, eu vou dar um sumiço, ninguém, Vilhena, vai me achar. Eu vou passar nessa prova. E foi o que eu fiz.
processo, renunciei a estar com a minha família, renunciei a estar com meus amigos, renunciei, assim, tempo de qualidade com meu marido, entendeu? Então, assim, uma vez que a gente poderia sair, eu estava em casa estudando. Então, assim, e graças a Deus todo mundo foi muito compreensivo comigo, né? Com o meu momento, né? Então, eu vivi um processo, né? E, assim, hoje eu dou valor a tudo que eu passei. E, assim, né? Não foi fácil. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fiz a prova da OAB 5 vezes. E todas eu batia na trave. E, assim, não existia na minha cabeça a palavra desistir. Frustração, vem, você fica triste, você fica chateado. Momento ali de raiva, você fala, não vou fazer essa prova mais não, meu Deus do céu. Só que assim, eu vejo que a prova da OAB ela é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Perfeito. Porque aí vem a cobrança, às vezes muitas pessoas chegam assim, e aí, já passou na prova? E aí, mas você não é advogada ainda. Então essa cobrança acaba desmotivando quem está estudando. E talvez você contar esse seu testemunho, essa sua experiência, incentiva as pessoas que estão nesse processo de estudo e muitas vezes esbarram numa reprovação a não desistir, a persistir, porque uma hora a aprovação vem. Agora, se ela desiste, aí realmente não vai passar. É isso que eu falo. Então, assim, foi um momento muito delicado na minha vida. E aí, assim, eu passei por uma decepção e, assim, o que aconteceu? Só contar pra vocês, né, que a gente tá conversando. Eu fui pra repescagem na segunda fase. E aí tem que pagar o boleto da repescagem. E eu não paguei, eu esqueci de pagar o boleto. Gente, aquele dia eu chorei. Chorei como se não houvesse amanhã. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que fazer a primeira fase de novo. Eu falei, eu não vou passar na primeira fase, eu falava, né? Eu não sei se eu tenho estrutura. E aí eu fiz e passei. Aí foi quando eu fiz. E aí eu passei na segunda fase, né? Graças a Deus, gente, olha, mas assim, é uma dor. Assim, é uma dor, assim, pra gente que... Porque, assim, você sem a OAB no direito, você só é bacharel, né? Assim, você tem vários leques, você pode trabalhar em várias áreas, mas, assim, a OAB é o seu diferencial, é aquilo que te torna um advogado, né? Então, assim, eu queria muito, eu almejava, né? Então, eu vivi esse processo de dor, de tristeza, mas também de felicidade quando eu passei, que foi, olha, meu Deus, não tem explicação. Eu acho que é extremamente importante a doutora compartilhar essa experiência de ter passado por esse processo, porque assim, a capacidade de ser um grande advogado não está em quantas vezes você levou para passar na OAB, não. É justamente nesse ponto, é mais emocional mesmo do que a sua capacidade de ir lá e fazer, de saber. Então, assim, a doutora está corretíssima nesse ponto aí de entender dessa forma. E aqueles que também estão nessa luta, que estão tentando, que fica aí esse exemplo de alguém que passou por esse processo, que acreditou, que teve aí uma experiência. Eu falo que não tem esse negócio, Deus tarda, mas não falha, não. Deus nem tarda e nem falha. O tempo é dele. É Ele. Então, e quando você realmente tem essa fé, eu tenho essa fé e eu percebi que a doutora também tem. Você sabe que não era para ser aquela, era para ser depois. Então, Deus tem a forma dele de trabalhar. E olha que coisa mais linda, que daí foi lá, não pagou o boleto, deve ter ficado muito desesperada mesmo. Só que assim, eu sou evangélica, né? Sou da Igreja Batista da Lagoinha, né? E naquele dia ia ter um evento de mulheres na minha igreja, né? E aí lá, quando eu estava lá, eu entendi o que Deus queria comigo naquele momento, entendeu? Por que eu não passei, por que eu não paguei aquele boleto? Então, assim, Deus tem propósito em tudo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente entende que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Então, assim, era para eu ser advogada agora, era para eu passar agora, era para eu estar vivendo isso agora. Então, assim... Eu não reclamo, eu só tenho que agradecer a Deus realmente. E, na verdade, eu estar aqui hoje também foi um propósito de Deus na minha vida. Porque, assim, eu acredito muito em Deus, né? Pessoas já me entregaram palavras, assim, profetas mesmo, né? Que eu estaria em lugares que eu nunca imaginei estar, né? E aqui é um desses lugares. E eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Nossa, para nós é que é uma honra receber a doutora, que para ver, assim, realmente é uma coisa de Deus. Por quê? Eu não a conhecia e eu, na minha correria, aí os meninos falaram das pessoas que estavam colocando o nome lá, né? E daí eles falaram assim, teve o nome de uma advogada
Ana Laura, que ela foi muito citada. Eu falei, pode ser ela, pode ser ela. Aí ele falou, é jovem advogada. Eu não cogitei outra pessoa. Eu falei, pode ser ela, pode ser ela. Então, assim, realmente, e para nós é uma honra ter a doutora aqui. Esses espaços para a gente conversar, às vezes algo que a gente fala aqui, uma conversinha assim, que não tem nada agora nesse momento, lá na frente, porque aconteceu comigo nesse processo na minha carreira, ainda acontece de ouvir algo de alguém, depois aquilo brotar no meu coração, assim, e lá na frente eu pensar, nossa, eu ouvi isso dessa pessoa, vou pôr em prática. Então, doutora, construa sua carreira dessa forma, com esses valores, né, doutora Hairumi? Que é isso que importa. A doutora Hairumi tem aí uma perguntinha para ela. Como é que você se imagina profissionalmente daqui 5 anos? Nossa! Eu sou a pessoa das perguntas polêmicas. Olha, eu sou a pessoa que analisa as respostas. Nossa, eu tô muito ansiosa por essa resposta. Gente, então, daqui 5 anos, profissionalmente... Olha, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não me vejo uma advogada de sucesso, né? Porque é isso que eu almejo, é isso que eu quero ser, né? Eu quero ser uma advogada de sucesso. Quero que meu escritório esteja indo maravilhosamente bem, quero que a minha equipe esteja bem, entendeu? Eu quero ter uma equipe, porque hoje é eu e a Carol, minha amiga, meu braço direito. É assim, é eu e ela e eu, e assim, uma pela outra sempre, né? Mas... em breve, em nome de Jesus, eu creio que a gente vai ter uma equipe, né? A gente vai ter um escritório maravilhoso, entendeu? Então, assim, daqui 5 anos eu me imagino assim. Eu e Carolzinha, lado a lado, juntas no nosso escritório. Isso mesmo, a resposta não foi diferente do que eu imaginava, não. Eu tava esperando esse tipo de resposta. Ô, Hairumi, doutora Hairumi, vamos lá, já que você fez para ela. E a doutora? Como que vai estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Isso, quero saber também. Eu espero, assim, porque profissionalmente eu venho caminhando, plantando, né, e colhendo os frutos, então acredito que esse percurso de caminhada profissional vai continuar, né, e a gente espera ter sucesso financeiro. É óbvio, ninguém trabalha de graça pra ninguém. Se alguém conta isso por aí, é mentira. Então... é antiético, vai ser denunciado no TER. Então, profissionalmente, é um plantio e uma colheita consequente. E no lado pessoal, eu acredito que eu quero estar com a minha família, casada, com filhos. Então, esse hoje em dia é o meu maior sonho, assim, daqui 5 anos. Era a resposta que eu estava esperando, porque eu tô doida que nasça crianças, porque nós vamos fazer um espaço kids nesse escritório. Ai, que legal! Esse escritório Conceito Casa vai ter um espaço kids, você viu que tem bastante espaço. Maravilha, né? gente, é enorme. Porque eu quero que essas meninas se casem e coloquem um monte de criança aqui, eu amo criança. E meu neto vem de vez em quando. Na minha área pessoal também, eu quero ter filhos, né? Eu já sou casada já há 3 anos, né? Mas assim, eu quero ter filhos, é um planejamento meu do meu esposo, né? E assim... Que maravilha, filhos são bênçãos, Ai, de gente, Deus. meu Deus. Ai, eu que diga, porque eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por filhos, mas aí eu descobri que tem outra coisa melhor ainda. Neto. Ô, gente, neto é bom demais. Ai, minha mãe pede neto, meu pai pede neto. Ai, neto é muito bom. Minhas amigas pedem um sobrinho pra mimar, eu falo, vocês tudo vão ser linda, eu quero presente caro pros meus filhos. Doutora, você tem alguma pergunta mais pra nós? Algo assim que você queira saber, que possa acrescentar, que a gente já tenha passado, né? E assim, eu gostaria muito de saber, assim, a questão operacional e organizacional do escritório, né? Como eu tô começando agora, né? Assim, quais os desafios que vocês tiveram, né, para poder... Porque, assim, claro que a gente não começa já com tudo organizadinho, né? Eu imagino que a senhora levou um tempo para poder falar, não, isso aqui deu certo, a gente vai seguir isso aqui. Então, assim, essa é a minha dúvida, a minha pergunta. E tá aí um grande desafio mesmo. Por quê? O que eu percebo hoje? Tem muita gente, muitos colegas advogados que eles constroem negócios na advocacia, mas com o interesse de vender estratégias para outros colegas. O que eu penso, eu particularmente, não funciona para todo mundo, é diferente para cada colega.
Então, uma questão que está funcionando muito bem para um colega advogado não vai funcionar para mim e não vai funcionar para a doutora. Por isso que eu penso que as fórmulas prontas, elas não funcionam. O que eu penso? Eu penso que você tem que estruturar o seu escritório partindo sempre de princípios. Quais são os princípios e os valores que serão preservados aqui? Não, aqui nós fazemos um trabalho voltado às demandas que nós vamos pegar são essas, nós vamos trabalhar com ética nesse sentido, nós vamos evitar isso. Como que eu sempre trabalhei com outros colegas e é desafiador. Por quê? Porque você nem sempre sabe como é outra pessoa. Graças a Deus que eu sempre tive pessoas muito boas. Eu nunca consegui, graças a Deus, nunca trabalhei com alguém que me desse problemas. Mas também tem a questão do desafio, que é você consegue montar uma equipe e depois as pessoas têm os objetivos. A doutora ficou 4 anos lá no escritório e saiu para realizar o próprio sonho. Eu, quando vim para cá, tinha uma colega que já estava 6 anos comigo. Meu Deus, é fantástica. A gente sempre se deu muito bem e ela ficou lá. E eu fui a maior apoiadora dela, porque era um sonho que ela tinha. Então, ela ficou lá no escritório porque estava preparada para isso. E daí você vai ficando desfalcado e vai tendo que montar novamente a equipe. Então, quando você não tem uma sociedade, um escritório de sócios mesmo, você passa por esse desafio. Quando você trabalha assim com advogados associados que são parceiros do escritório, né? Por quê? Porque a pessoa não quer igual a doutora Hairumi. A doutora Hairumi está suportando o processo igual a doutora. Ela está suportando o processo, por quê? Porque ela tem o objetivo dela, de construir a carreira dela, de se capacitar e de ganhar dinheiro com esse formato. Mas nem todos querem assim. Tem gente que tem pressa. Tem colega que não quer esperar e ele quer ganhar dinheiro imediatamente. Daí ele escuta uma fórmula mágica de alguém na internet vendendo o curso disso, daquilo. Ele nem sabe que aquilo vai funcionar. Eu falo. Quando eu vejo, não sei o que, 1000K, 10.000K, 100.000K, clique no clique, que eu falo do arrasta para cima, é o arrasta para cima, né? O arrasta para cima que eu conheço nesses 10 anos é arrasta de trabalhar. Trabalhar, que nos primeiros anos e até hoje ainda acontece. Ontem eu saí daqui, era 8h30 da noite. Ter que trabalhar, trabalho duro, honesto, na luta, não tem fórmula mágica. Quem está ganhando dinheiro é quem está vendendo. Quem está comprando são poucos, porque aquele método todo pronto lá não vai funcionar para todos. Então, aqui o que a gente utiliza e que funciona bem é estabelecer ali esses princípios de trabalho. Nós estamos entrando nessa questão do digital agora, porque sempre foi um problema para mim, para nós aqui. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Porque se você vai atender bem a sua demanda, falta tempo. E daí vai ficando em segundo plano. Então, nós estamos entrando nessa questão do digital agora. Nunca foi uma prioridade. Agora, acaba que você começa a querer. Por quê? Porque o mercado está fazendo isso. Exige, né, da gente. Exato. Só que o que está acontecendo hoje, o jovem advogado, ele está fazendo o caminho inverso. Ele já entra nisso. Ele ainda nem sabe direito como fazer. Ele já entra porque alguém falou para ele que é assim que funciona. Mas não é. Por quê? Porque muita gente morre no caminho. Não consegue prosseguir. Por quê? Porque não tem uma bagagem para suportar tudo isso. Vem a frustração, não está preparado, então tem que tomar esse cuidado. Estou dizendo que não tem que fazer, tem que fazer, sim, mas faça com cuidado. Eu falo gestão de carreira, como que você quer estar daqui 5 anos? Ou se você pensar como você quer estar daqui ano que vem, é uma coisa, de repente aí você sai fazendo uma loucura. Outra coisa, doutora, que eu já lembrei agora e não poderia deixar de compartilhar, nessa questão também de ganhar dinheiro. Vai ter situação que vai surgir e que você vai olhar, que você vai ver que é a oportunidade de ganhar dinheiro. Analisa bem se vale a pena pegar. Se faz sentido para o seu projeto de carreira. Porque o cliente passa, a demanda passa e o advogado fica. E a sua reputação?
E aquilo que aconteceu ali no curso daquele processo. Então, é o tipo da coisa, é como se fosse assim. Lá na frente, na sua carreira, você vai passar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando você começar a olhar, você vai vendo o que você construiu. Eu construí isso, construí. Lá na frente, a sua reputação vale muito. Porque daí o cliente que te contratava antes, que te pagava 2.500, ele vai te pagar 10 porque você tem reputação. Porque você realmente, você fala o que você é na prática. E aí ele vai lá e te compra o seu serviço. Porque ele sabe que ele está comprando o que realmente vale. Então, esse cuidado nessa gestão de carreira, eu falo para os jovens advogados. Cuida, não acredita em fórmula mágica. Invista em você, seja honesto, trabalha duro, porque é duro mesmo. Se alguém falar para você, não, tem que ganhar 100.000 aí, não sei o que das contas, desconfia que é mentira. Eu já falo a verdade. Não tem fórmula mágica. A advocacia é trabalho duro, é honestidade, é luta sim. É luta sim. Tem gente que já está no mercado há muitos anos, que ostenta padrões elevadíssimos, como Nelson Williams. Você vai querer ser um Nelson Williams. Outro nível, né? Da noite para o dia, pega a credencial da OAB no sábado, igual foi entregue aqui recentemente, e na semana seguinte você já quer... Não vai acontecer, tira da cabeça. A não ser que você seja desonesto. Encontre uma fórmula. E daí? Vai passar e o advogado, infelizmente, vai se perder. Se promover em cima dos outros, né? É uma coisa que eu não acho legal. E, na verdade, isso que a doutora está falando, eu acho muito incrível, porque todos os advogados que eu conheço, por exemplo, o meu padrinho, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Quantas e quantas vezes já vi ele trabalhando até 10, 11, meia-noite, sábado, domingo. Não foi uma nem duas vezes, entendeu? Então, assim, sempre trabalhou. Sempre, as minhas lembranças com ele, ele sempre tá trabalhando. Então, assim, a senhora falou que saiu daqui 8 horas, né? Doutora Rosângela, eu já vi várias vezes sair do escritório dela 11, meia-noite, entendeu? Então, assim, são pessoas advogados que eu acompanho e que eu vejo, assim, né? Trabalho duro, sem hora para terminar. É porque você passa o dia, daí durante o dia você tem a rotina ali você tem que atender, você tem fazer diligências na rua, às vezes você tem que ir no órgão público, vai em busca de uma prova, vai em busca de algo, e à noite você precisa peticionar, você não encontra um horário, vai peticionar à noite, por quê? Você tem que ter responsabilidade, você pegou a demanda, você assumiu um compromisso com o cliente, isso daí é natural. Nós aqui no escritório, a gente, às vezes eu e a Rai ficamos juntos, às vezes fica a Rai já almoça aqui, a casa dela é aqui. Só tá faltando mesmo trazer minhas coisas, as coisinhas dela. Tô pensando em fazer um puxadinho. Mas o tamanho que tem aqui dá pra fazer dá pra fazer um puxadinho. Aqui em cima também, é de laje, dá pra construir. Dá pra subir. Doutora, uma coisa muito importante que a doutora falou, e principalmente para o jovem advogado que está começando agora, é esse cuidado com a causa que vai pegar. Por quê? O advogado, a gente sabe, né, doutora, eu também já passei por isso, a doutora também, que quando está começando, pega tudo. Não, eu pego. Mas, às vezes, aquela demanda é uma demanda tenebrosa, é uma demanda que você precisa de uma análise melhor. Então, assim, muitas vezes, o que eu percebo que existem situações que o advogado deveria, principalmente o iniciante, tomar um pouco mais de cuidado em analisar a demanda, a viabilidade do processo judicial, e às vezes ele, sem fazer isso, ajuiza e acaba trazendo prejuízo para o cliente. Então, isso que a doutora apontou é muito importante para o jovem advogado. E assim, eu vejo assim, que a gente tem que ter humildade também de reconhecer que a gente não sabe fazer tudo, que a gente não tem conhecimento de tudo, né? Então, assim... Talvez não vai saber. Nunca! Eu peço ajuda direto. Fico pegando esse negócio agora que eu vi. Eu peço ajuda, até hoje peço. Não tenho nem um pouco de vergonha, não tem que ter. Porque às vezes não é domínio naquela área. Como é que eu vou pegar uma coisa, por exemplo, eu não atuo no direito ambiental.
como eu vou ter a responsabilidade de, às vezes, fazer uma defesa de uma multa ambiental, sendo que eu não tenho domínio. Então, é muito mais fácil fazer uma parceria com um advogado especialista, ter ali aquela troca, conhecer os colegas. Gente, porque muita gente coloca o colega como um rival, como algo assim, não, você não vai poder crescer, ou você não... Eu sou melhor. Mas não é assim, a gente tem que ter humildade de reconhecer os nossos limites e de saber, não sou especialista nessa área, mas eu tenho um colega que é, então a gente vai e um ajuda o outro. Gente, eu tenho 2 amigos, que é o Dr. Jimmy Petri, né, e o... Dr. Jimmy... Ai, meu Deus, eu confundo. É o irmão do Jimmy. O Jimmy que é irmão do Jimmy. O Jimmy e o Eric são 2 amigos meus, advogados, e são, assim, pessoas extraordinárias, assim, que eu ligo pra eles e, assim, já estão mais tempo que eu na advocacia, né? Amigo, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? Não sei o quê. Aí, calma, amiga, faz assim. Ai, amigo, meu Deus do céu. E eu acho que, assim, o advogado, o homem, ele é mais centrado, sei lá, assim, ele é mais, assim, ele vê as coisas com mais frieza, parece, né? Eu, assim, eu ainda sinto muitas vezes vendo, assim, a gente, mulher, a gente tem aquele... É o negócio de absorver que a gente falou do começo, né? Por isso que eu me identifico nessa situação, eu me identifico mais pro lado masculino. Porque eu tenho, assim, eu não sou desumana, mas eu tenho essa capacidade de... Mas quantos anos, né? Já aprendeu, assim, meu Deus, parar pra olhar pra aprender, né? Mas assim, você vai né? aprender, doutora, com certeza. Sou nova ainda, né? Mas às vezes eu ligo, tem que ligar, tem que ligar, tem que pedir, tem que ir em busca, não pode ficar constrangido de pedir. Existe hoje também na OAB, né, doutora? Aproveitar aqui o gancho e fazer essa divulgação, que é a troca de experiência entre o advogado, que é mais velho na área, tem mais conhecimento sobre os assuntos, com os novos advogados. E não tem tanta adesão, né, doutora? Isso deixa um pouco triste. Eu ia chegar nesse ponto mesmo que a doutora Rairon colocou, que é importantíssimo. É o envolvimento com a instituição. Por quê? A instituição, ela capacita, ela ajuda muito nesse processo. Lá na subseção nós temos a mentoria cruzada, que é o jovem advogado com um advogado experiente. O mentor aqui é o Dr. Fernando Volpini, tem mais de 30 anos, quase 30 e tantos anos de experiência prática. Então é um advogado que você pode perguntar qualquer coisa e ele vai ter uma experiência para te falar, isso já aconteceu tal. Porque eu tenho só 10 anos e eu já tenho mais ou menos isso. Já passei por tantas coisas, porque é muito intensa a advocacia. No meu caso, quando eu peguei minha OAB, eu nem sabia como funcionava a OAB. Fui lá, peguei meu token, peguei meus negocinhos e tchau. Não voltei, não tive interesse de ir lá, de conhecer um pouco da casa do advogado, de estar mais presente, de me envolver ali. E agora que a doutora Renilda é a presidente da OAB, a gente tem um pouquinho mais de proximidade, ver como é que funciona, ver o tanto que a instituição quer trazer o advogado para dentro da casa dele e não consegue. E não está conseguindo, por quê? O advogado está ali, está na correria do dia a dia, mas é importante dar essa pausa, é importante essa troca de conhecimento com os colegas. A gente fez um curso, era só de advogados. Nossa, que troca incrível, de experiência. Às vezes você fala, nossa, que situação legal. Então a pessoa passou ali uma situação que ela vivenciou no processo, que você fala, nossa, se eu passar, eu já sei como resolver. Então essa troca é importante. Então o advogado, ele precisa olhar para a casa do advogado com um pouco mais de empatia, eu diria. E como um refúgio, né? Talvez. Olha só, eu gostei. Ai, você subiu no meu conceito. Vou te pagar um bolo. Olha só. Porque nem não combinamos nada e a Rai fez a defesa. Gente, porque é tudo verdade que a doutora Rairon me falou e que bom que você está assim. Eu até participei também. Eu sempre que eu posso, eu gosto de ir lá participar. Foi com a doutora Camila Domingos. Café com Previdência, né? Surreal, gente. Fiquei triste que que eu conhecimento. perdi. Que momento. Ela tem muito conhecimento. Ela foi presidente de comissão, algumas gestões ali na subseção. Gente, que eu fiquei assim, olha... Sabe, muito bom. Quando eu tenho um tempinho, eu gosto de participar. Sabe por quê, doutora? Que eu vejo assim,
não só na sua gestão, mas também nas outras gestões, essa tentativa, né? Essa tentativa ali, às vezes, de querer a casa cheia mesmo, de advogado. Eu vejo a alegria da doutora Renilda quando a casa está cheia, das meninas que trabalham ali. Então, isso daí precisa ser divulgado. As pessoas precisam ter o conhecimento que as pessoas que estão trabalhando ali, elas querem ver os advogados tendo sucesso, tendo conhecimento, aprendendo as coisas. Aí a pessoa não investe, compra esses cursinhos na internet de fórmula mágica, mas lá o curso de graça, que muitas vezes é de graça, né? Lá na OAB não tá lá, não tá participando, não tá prestigiando o colega que dedicou tempo ali para apresentar, para trazer o tema, para trazer o conhecimento dele ali. Então fica uma dica para você que é jovem advogado, esteja na casa do advogado. É, isso mesmo, porque... Vai dar um puxão de orelha, amor. E o que isso tudo contribui para todos nós? E às vezes o advogado que nem é presente na OAB, ele é beneficiado se o máximo de colegas estiverem, porque um mercado de trabalho capacitado, advogados bem orientados, bem instruídos, são advogados melhores. Doutora, isso ainda vai acontecer com a doutora ao longo da sua carreira. A melhor coisa é quando você está de um lado e outro advogado do outro lado é bom. É horrível, é muito ruim quando você está desse lado e o advogado que está do outro lado não tem habilidade, não tem técnica. É um advogado ruim, não tem outra forma de falar. É terrível, atrapalha completamente. Por quê? Porque você fica sem condições de trabalhar, ele dificulta a vida. E outra coisa, não é apenas isso. Um advogado que não tem habilidade, que é despreparado, ele é um advogado barato. Porque se você compra uma peça boa, uma coisa boa, você vai pagar mais caro. Se você compra um produto de segunda, é outro preço. Um advogado que não se capacita, um advogado que não está nem aí com a carreira dele, que é só assinar o papel, ele vai lá e vai cobrar. Então é isso que nós, enquanto instituição, não queremos. Nós queremos sim advogados, bons advogados, excelentes advogados, advogados capacitados, advogados que queiram crescer na carreira, que queiram ganhar dinheiro, prestar um excelente serviço. Por quê? Porque o mercado fica bom. Então, assim, o meu desafio, enquanto presidente da OAB hoje, é realmente a integração. Eu quero muito, e principalmente o jovem advogado. Eu estou até conseguindo integrar bem os mais antigos que estavam... Fica disperso, porque não tem jeito. Mas o jovem está com muita dificuldade. O jovem pega a sua credencial e... Eu falo que eles vazam atrás de aprender esses cursos de marketing, quando não deveria ser esse processo. Ao contrário. Mas na verdade é porque assim, nós como jovens advogados, na faculdade, o que dizem pra gente é vão pro meio digital, vão pro meio digital. E assim, não se fala dessa prática, dessa ligação advogado e OAB e advogado, entendeu? Não se tem outra isso. Advogada, isso, né? Na verdade, a gente é ensinado que advogado é inimigo, assim, são inimigos, né? E na verdade não, né? A gente pode crescer juntos, né? Crescer juntos, parceria, você indica um colega, faz uma parceria, como a doutora falou. Você não é especialista. Quando eu comecei, já desde o início, eu não saí pegando tudo, de jeito nenhum, porque eu já sabia o que eu queria. Eu fiz gestão de carreira desde o início, porque eu nunca pensei em concurso público, era meu sonho ser advogada. Então, vou ficar até uma velhinha caindo nos dentes e vou estar advogando. E quando eu tive esse propósito, eu já defini, não vou sair fazendo tudo porque eu não vou me queimar no mercado. Mas, infelizmente, não é nossa realidade, gente, né? Eu percebo, eu também tenho um pouco de medo, assim, meu Deus do céu, é o meu nome. Até assim, né? Até quando eu vou lá assinar no PJE, né? Protocolar, eu falo, meu Deus. E como é que foi esse começo, assim? Você sentia muito medo na hora de acessar o sistema ali do PJE? Eu tava bem habituada, né? Porque você já trabalhava antes, né? Mas assim, olha que é o seu nome, Tabajô. Amiga, eu fiquei assim, né? Meu Deus. Parece que eu nem sabia mais protocolar. Gente, será que eu fiz isso certo, deixa eu conferir de novo. Gente, era assim mesmo que eu protocolava? Gente, é assim? Será que é assim? Então, assim, dá um pouco de medo, né? Eu tenho muito medo.
assim, sendo sincera mesmo, né? Eu tenho medo. Tem. E assim, eu tenho medo de errar, entendeu? Assim, mas eu vou errar, eu tenho consciência disso, né? Nem tudo é acerto na nossa vida, mas eu tenho muito medo. Temor mesmo, exatamente assim, o que né? a doutora falou aí. Qual que é o X da questão? Você pode até errar, mas você tem que errar tentando acertar. Você vai errar o mínimo possível. Porque você não vai construir uma carreira baseada no erro, você vai construir uma carreira baseada em acertos. É igual demanda, nós somos o filtro. Eu tenho metas. Meta de quanto tem que ser no mínimo 90% de êxito das minhas ações. Mas como que eu consigo atingir? Quando eu vou pegar, eu já não pego temerária. Se eu acho que não vai dar certo, eu já saio fora. Eu falo, não, essa demanda eu não pego. Essa aqui eu não faço. Eu não acredito que vai lograr êxito. Então já não pega. Então é todo esse cuidado aí que já tem que ter. Mas esse medo, isso daí é muito natural. Muito natural. Só que com o passar do tempo, ainda mais a doutora que é corajosa, sabe muito bem o que quer, com o passar do tempo, você vai perdendo ele. Quando você pensar que não, já foi. E uma coisa assim que eu acho legal no direito é, às vezes chega uma ação pra mim, eu olho e eu falo assim, meu Deus, não pego, porque eu não vou ganhar. E aí esse cliente procura a doutora, e a doutora já vê com outros olhos, né? E assim, não, isso aqui a gente consegue solucionar. Então, assim, isso eu acho legal, porque cada um tem uma visão diferente. Isso. Cada um tem uma maneira de pensar diferente. E é por isso que não é concorrente. Eu acho muito legal isso, gente. E essa troca é tão rica, né? Porque você observa o posicionamento do colega, você vê que ali as teses envolvidas, e por isso que é importante estudar as teses, jurisprudência, enfim, tudo isso. Eu acho isso muito legal, gente. Pra ter esse é isso maior que me leque, encanta no direito, sabia? Mas você sabe o que eu tô pensando agora? Que nós vamos ter que marcar o 2. Tá tão bom o papo que nós vamos ter que marcar o 2. Quem sabe a gente marca um dia pra fazer alguma coisa lá na cozinha, vamos conversando e cozinhando lá, fazendo um bolo. Nossa, verdade, gostei dessa ideia. Mas, doutora, eu quero agradecê-la por ter participado conosco desse momento tão especial. Agradecer a todos que estão assistindo, que vão assistir esse bate-papo tão descontraído. Quero parabenizá-la por ser essa pessoa tão valorosa, essa grande advogada, já é. Amém. Por não ter desistido, por estar na profissão que faz a diferença na vida das pessoas. A advocacia é isso. A advocacia, assim como o médico salva a vida, nós advogados também podemos salvar vidas através da nossa profissão. Quero te dizer que eu estou à disposição, o meu escritório, para o que a doutora precisar. A OAB de Vilhena está totalmente à disposição, inclusive se quiser participar de uma das nossas comissões, pode, é só falar qual delas que quer participar, está convidada a somar conosco e que a doutora consiga levar daqui, extrair pelo menos um pouquinho aí para abençoar a condição da sua carreira. Amém. Eu que agradeço esse momento, foi muito legal. Foi a minha primeira vez participando do podcast e eu adorei. Foi muito legal essa troca, foi muito legal poder ouvi-las, né? As experiências de vocês, né? E com certeza, assim, vou levar para minha vida, né? Eu gosto disso muito e, assim, eu amei conhecer o espaço, amei esse momento, de verdade, assim, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois às doutoras por essa oportunidade tão legal. Foi muito bom te conhecer hoje. Parabéns também por compartilhar sua trajetória profissional, sua dor também, né, de ter ali estudado, foi muito importante. Eu tenho certeza que uma vida que você tocar que vai dizer assim, eu não vou desistir, vai ter valido a pena você ter contado sua história hoje. Amém. Muito obrigada. E você que está em casa aí, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo, está convidado para assistir os próximos episódios, o nosso episódio anterior, e também deixar aí quais são as pessoas que vocês gostariam de ver participando aqui das próximas edições. Então, quero deixar aqui o nosso agradecimento a todos vocês. Obrigada.